Uma das coisas que eu mais acredito, que isso é, tipo, é fato, e eu vi muita gente falar isso. Muitas pessoas que são tops, assim, que são hypes, assim, no meio que a gente tá, de criação de conteúdo. Que a criação de conteúdo, para ela ter efetividade, ela tem que ser visceral, ela tem que sair de dentro para fora, sabe? E assim, a estratégia que eu escolhi para mim, não sei se funciona, você pode me dar talvez uma sugestão, porque você é da parte da comunicação mais que eu. Eu sou o cara do afobado da comunicação, né? Você já sabe mais a técnica. Que eu acredito que funciona para ser visceral algo, para tirar de dentro da entranha, sabe? Porque, na minha opinião, os meus vídeos que mais deram certo era tipo assim, eu gravava 2 vídeos e o terceiro vídeo que eu gravei. Entendeu? Não tava só no roteiro. Só gravei. Sem E pensar aí ele muito. veio da entranha, assim. Daí foi e falei. E o vídeo, eu juro pra você, eu achava que o vídeo ia dar nada. Deu, tipo, 300 mil views, entendeu? 1 milhão, 2 milhões. O que você acha? Então, eu concordo em termos, né? Eu concordo com a maior parte do que você falou. Eu penso assim que tem que vir de dentro e eu realmente sinto assim que quando vem de dentro algo que a gente não fica ensaiando muito, É, roteiro. roteirizando demais, dá talvez mais certo. Por outro lado, tem outros criadores de conteúdo que falam que se você não grave sem roteiro, não grave sem Isso. fazer um Ah, roteiro. entendi. Aham. Então, o que eu tenho percebido? Que a gente precisa escolher as fontes que a gente vai beber Uhum. e ver o que funciona pra gente. Então, eu tenho estudado marketing digital há uns 2 anos agora, quase 2 anos e meio. Tenho aplicado. Eu sou uma pessoa que não sou da área de marketing, então eu tive bastante trabalho aprendendo várias coisas e tenho 1 milhão de outras ainda para aprender. Isso é fato. O que eu acho legal é a gente ir fazendo. É, Ir do jeito fazendo que do tá, né? jeito que dá. É, Porque pior que eu se a gente. concordo com isso. E isso é uma coisa que me parece ser um consenso em todas as fontes, é que você tem que ir fazendo. Porque se você não fizer, você não vai conseguir melhorar. Aquela história do primeiro você começa, depois você melhora. O que você vai melhorar se você não começou, se você não fez? Então, eu me lembro dos primeiros vídeos que eu estava fazendo. Até um parênteses, nesse fim de semana que passou, Uhum. num dos domingos atrás, eu fui numa festa de aniversário e uma familiar, né, uma parente muito querida, me abraçou e tal, e me disse: Olha, Uhum. que parabéns pelo trabalho, que bom ver a tua evolução. E é isso, sabe? É a evolução. Então, se eu for comparar, por exemplo, os vídeos que eu fazia lá no começo, Uhum. do jeito que dava com a pessoa que eu era, e etc., eu vou ver um tipo de resultado. Se eu for olhar os vídeos que eu faço hoje, se alguém entrar na minha rede social hoje, no meu Instagram, e for olhar o vídeo que eu coloco lá no meu story, ou mesmo os que não são aqui cortes do podcast, que são os meus vídeos nos quais eu falo com as minhas pérolas lá e tal, pode ser que a pessoa ache, nossa, falta uma produção, podia ser mais assim, podia ser mais assado. Agora, eu sei o quanto eu já evoluí. Uhum. E quem me acompanha também, quem me acompanha durante todo esse tempo, também vai percebendo a evolução. Também vai percebendo que a gente está se transformando e a pessoa do outro lado vai se transformando junto com a gente e a gente vai crescendo. Então eu vejo um pouco de diferença, por exemplo, em quem vai fazer um conteúdo para divertir, só para entreter, e quem vai fazer um conteúdo mais, como eu posso dizer, mais Educativo? educativo, formativo e transformador neste sentido. Entendi. Porque um conteúdo de entretenimento também pode ser transformador, na medida em que, por exemplo, a Valéria Sobieski, que É. entrevistei aqui no podcast, ela recebe o comentário das pessoas dizendo para ela: Olha, o teu vídeo mudou o meu dia. Eu estava meio triste, ou então uma outra que comentou para ela assim: Ah, eu mostro os seus vídeos aqui para minha mãe e ela se alegra, ela fica contente, quer dizer, muda o ambiente daquela casa, daquela família. Também é uma transformação, mas eu vejo que são duas vertentes diferentes, né? Com alguns objetivos diferentes e, portanto, um modo de fazer um pouco diferente. Aham. Isso eu me batia um pouco no começo. É. Mas olha só, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Damaris. Eu tô aqui com o Juba, que é o meu co-host hoje aqui, a gente tá batendo um papo sobre diversos assuntos. A gente já engatou no É. papo aqui, né, Juba? Então, vem com a gente, vem bater esse papo com a gente, aprender um pouco sobre comunicação e sobre essas Conteúdo experiências, conteúdos que a gente tem das tido redes sociais. oportunidade, né? É. Não, bacana, bacana. Uma pergunta que eu quero te fazer. Você falou daí dos seus vídeos, você continua fazendo vídeos hoje e tal. Eu vejo realmente tem uma evolução, assim. É bem legal. E eu tenho o meu método de fazer vídeo,
Que é tipo assim, eu pego um assunto, faço ali um roteirinho básico, só que eu, por exemplo, o meu roteiro, às vezes eu vou escrevendo, às vezes eu utilizo até mesmo Grok, né, que é inteligências artificiais modernas, pra me ajudar no roteiro. Tipo, eu Aham. crio o roteiro e eu utilizo o Grok pra melhorar. Só que ele não é perfeito. Não. E aí eu jogo pra fazer o vídeo, eu já fiz esse teste, já fiz o vídeo só do Grok, deu 0. Aí eu vou e eu mudo a frase pro meu estilo, dá certo. Daí por uma sugestão que eu dou pra galera que tá ouvindo. Daí a frase, por exemplo, ó, como se comunicar melhor. Aí o roteiro é, pessoal, como se comunicar melhor? Você pode mudar, tipo, pessoal, você não vai imaginar. Se você se comunicar desse jeito, vai ser muito melhor. Entendeu? Lógico, tem essa diferença. Qual que é a Sim. sua sugestão? O que que você faz? O que que você pode dar uma dica pra mim, assim, pra pessoas que estão ansiosas igual eu? Eu já utilizei também a inteligência artificial para me ajudar, porque a inteligência artificial é um recurso maravilhoso, como todos os recursos que surgiram. Ele em si não é uma coisa ruim ou uma coisa boa, ele é o uso que você faz dele. É, uma Quando, ferramenta, é um quando apareceu a televisão, nossa, a caixinha do demônio nas casas e tal. E ela pode ser uma coisa horrível, mesmo dentro das casas, dependendo do uso que você faz. O celular também, do uso que você fizer, É. dependendo do uso que você fizer, ele vai causar o bem ou ele vai causar o mal. A inteligência artificial ajuda bastante a gente, como o próprio chat GPT ou algumas outras, que nem o Grok que você citou, nunca usei o O Grok. Grok é o melhor. Porque o ChatGPT, ele dá uma segurada em você. Você É? digita lá qualquer coisinha lá, ele... Ah, isso aqui ainda tá fora das minhas políticas. O Grok não tem limite de política. Ah, é? Você pode fazer tudo, tudo. É, Ele é livre. então o Grok Ele não é tinha do Elon ideia. Musk, ele é do... Mas com o ChatGPT, eu já achei que me ajudou bastante. Ele ajuda, é meio que você está conversando com ele ali, ele vai te ajudando, te dando ideias. Às vezes ele consegue colocar em palavras uma ideia que a gente está tendo de uma maneira assim que você pensa, puxa, eu queria ter sabido colocar assim em palavras, estava tudo isso dentro da minha cabeça. O que eu acho que é válido é a gente ter a ideia, jogar a ideia para o chat e ver o que que ele te traz. E do que ele te traz, você colocar a tua impressão digital, como você acabou de falar. Fazer do jeito que combina com a gente. O que que é esquisito? Soa esquisito, fica esquisito pra gente. Quando a gente pega o que apareceu ali e fala exatamente, É. ipsis literis, o que está escrito ali naquele roteiro, que às vezes não combina com a gente. Claro que a inteligência artificial, conforme você vai conversando com ela vai te conhecendo. Ela já vai meio que colocando do jeito, ela vai assumindo, né? Não é assumindo o teu papel, mas ela vai, como Sim, um ela amigo, ele vai te dando... conhecendo. É. Vai te conhecendo, sabendo como você é, o que que você falaria nessa situação, vai conhecendo o teu conteúdo. Então vai de desenvolver um relacionamento com aquela É, não, você inteligência fica ali conversando como se fosse uma pessoa. e colocar a tua impressão digital, colocar o teu jeito de ser. Então, assim, O background já... não são Stop. todos os vídeos que eu faço assim. Na verdade, os que eu mais gosto, assim, que eu me sinto melhor e que eu vejo que o resultado também fica bom, é quando eu tô falando algo que Que é realmente o vem de visceral. dentro de mim. É o visceral. Eu só não tenho o temperamento extrovertido que vai ser fazer muita gracinha e É, tal. Eu até também sou uma não. pessoa divertida em alguns momentos, mas tem as minhas piadas, os meus jeitos que não necessariamente as pessoas vão entender. E não é o meu objetivo também. É. Assim, fazer piada e não é o meu jeito, não é o objetivo, É não a é o que eu quero personalidade, né? É o fazer ali. arquétipo da pessoa, né? É o arquétipo, até você É. me ajudou a, É. a descobrir melhor o meu arquétipo e a entender, né, por que que eu sou de um certo jeito e faço certas coisas. Uhum. E aí entra a questão, olha como é fundamental o autoconhecimento para a gente aprender a se comunicar cada vez melhor. Então, assim, eu já sei qual é o meu temperamento. Agora eu já sei qual é o meu arquétipo. O que está se combinando Que as ali. pessoas te veem quando você comunica, né? Aham. Exato. Então, se de repente eu começar a fazer, vamos falar claro, assim, fazer palhaçada, não vai rolar. Eu acho que não vai rolar. Para mim não vai rolar fazer, e eu acho que o público que tá comigo, que tá me acompanhando, que se identifica comigo. Eu passei por isso semana passada. Como é que foi? Eu fiz um vídeo sobre Guiana brasileira, que eu fiz uma piada que deu muito certo, só que era uma piada que já tava no hype no TikTok. As pessoas chamavam Portugal de Guiana brasileira. Tipo, eu sigo muito influenciador português. Aí um influenciador de 19 anos postava um vídeo, aí os caras comentavam, ó, como é que tá aí no shopping da Guiana brasileira na capital lá de Portugal. Aí o Cristiano Ronaldo, como é que tá ganhando brasileiro, Cristiano Ronaldo? Meme, piadinha, boba, os pistola, o cara ficava um pé da vida, o pessoal de Portugal. Aí eu fiz um vídeo brincando, falei, gente, você sabe que existe
o 38º estado brasileiro, que é o estado anexado pelo Brasil, tá? Daí eu comecei a inventar uma história. Eu falei de um jeito como curiosidade. Então funcionou. E falei Guiana Brasileira. Nos comentários deu tipo milhões de views, deu milhões de impressões. E aí no TikTok estourou. No Instagram deu boa também. Olha, eu acho que mais de 40 mil views. Isso é bom pra mim. Assim, que eu tava só nos 1.000, 5.000, deu 40 mil semana passada. Pra fechar, chegou num determinado momento que eu falei, eu tenho que fazer a parte 2. Fiz a parte 2 e aí descarambei de piada. Deu 100 e poucos views. Porque eu não sou piadista, entendeu a lógica? O que deu certo era a minha curiosidade sobre um novo meme. Uhum. Quando eu comecei a achar que eu tava engraçadão, meu arquétipo quebrou, daí não faz sentido. Agora, a Valéria, nossa, ia fazer um vídeo sensacional. Sensacional, né? Então, vai do arquétipo da pessoa. E o autoconhecimento, quer dizer, a gente conhecer direito quem a gente é, por que a gente gosta de fazer certas coisas, por que a gente se sente confortável em fazer certas coisas e outras não, ajuda a gente a saber o caminho da comunicação que a gente quer. Então, a gente vê muitos profissionais como dentistas, médicos, nutricionistas e outros assim da área da saúde, engenheiros e tantos outros com receio de ir para o Instagram e começar a trazer conteúdo, porque eles dizem: eu não quero fazer dancinha, eu não quero passar ridículo, eu não quero não sei o que lá. E não precisa. Na verdade, não precisa, a não ser que ele queira, em vez de ser o engenheiro, ser o piadista, em vez de ser o médico ou a médica, né? Então, existe um caminho para cada um. Esse eu acho que tem sido um dos meus maiores aprendizados com relação assim à rede social. É preciso entender que até 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás, eu não fazia absolutamente nada no Instagram. Eu não sabia como o Instagram funcionava. Para que serve? Fiz várias coisas erradas. Minhas filhas vinham me ensinar, minhas filhas jovens, né, que sabiam mexer, vinham me ensinar, ó, assim, assado, assim que faz, tal. Ai, mãe, a senhora postou um negócio lá que não sei o que. Ai, não tá, peraí, como é que eu arrumo então? Como é que eu corrijo? A minha ansiedade foi a picos elevadíssimos Isso dá nos muito primeiros trabalho. 3 meses, porque sim, era um negócio. E você pode aplicar isso para rede social e para outras coisas novas que você vai aprender também. Era uma coisa nova, um mercado que eu não conheço e no qual a gente se expõe. Por quê? Se é uma coisa nova, vou aprender uma nova profissão. Por exemplo, eu quero fazer um curso de enfermagem, eu quero aprender a ser uma enfermeira. Eu faço um curso, começo a fazer meu estágio, faço a prática e vou trabalhar. Vai ter uma certa ansiedade do aprendizado, mas eu não vou estar me expondo na rede social, as pessoas olhando o que eu estou fazendo e tal. Quando você vai levar o teu trabalho para o Instagram, as pessoas vão estar vendo e você quer que as pessoas vejam, porque essa é a ideia, que as pessoas te encontrem e vejam o que você está fazendo e de que maneira você pode ajudá-las. Então, assim, a ansiedade de quem não sabe direito o que está fazendo, sabe que tem que ir, que tem que começar e tem que ir e vai aprendendo. Então, a ansiedade fica muito alta. Eu lembro que eu brinquei com meu marido. Passaram-se assim, uns 3 meses, mais ou menos, que eu estava publicando no Instagram e tal. E a ansiedade estava muito alta, até que um dia eu falei assim: chega, não vou postar nada. Tipo assim, para esse mundo aí que eu quero descer, né? Desci. Aí eu cheguei na cozinha, né, de manhã cedo, na hora do café pro meu marido, falei pra ele assim: voltei. Aí ele, que bom. Eu falei: você entendeu, né? Ele falou: sim, eu entendi. Porque eu tava assim, outra pessoa. Tipo assim, ó, a Damaris voltou, porque aquela pessoa lá, eu não sei direito quem é. Sabe quando você sai do teu eixo, assim? O que é o bom? O bom é que você pode sempre voltar para esse eixo, né? E a gente pode começar a aprender. Então, no começo, você vai com o que você tem. Beleza. Mas aí, ao longo do caminho, você precisa ir aprendendo. Você precisa ir bebendo nas fontes, como eu falei, fazendo um curso, participando de uma jornada. Assim, fiz várias jornadas de internet, essas que a gente se inscreve, 3, 4 dias de aulas e etc. Então, fui fazendo muito isso. Mas fui fazendo também cursos pagos de marketing digital e de como ser uma mentora e de como trazer com eficácia, do melhor jeito possível para as pessoas, tudo que eu sei, tudo que eu quero compartilhar com elas, tudo que eu quero ajudar elas,
para ter uma vida mais leve, para poder se comunicar bem, se conhecer melhor, quer dizer, se conhecer melhor e, portanto, se comunicar bem e ter uma vida mais leve. Sim. Basicamente é isso. Mas aí você precisa ir aprendendo, você precisa ir bebendo nas fontes, porque senão você não vai ficar 3 meses na ansiedade, você vai ficar a vida inteira na A ansiedade. ansiedade vai te derrubar aí, você vai Vai ter te outros derrubar. problemas, aí você vai desistir, né? Ter um trauma, né? Muita gente tem. E muita gente desiste e fica com trauma mesmo, porque ficou perdida, não sabia direito para onde ir, porque assim, tem de tudo. Fala sério, não tem de tudo nessa internet, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais. Tenho perfil no Instagram, né? Não tô no TikTok e tal. Mas imagino que deva ampliar o trabalho e. Então, você tem que saber como é que uma funciona, a outra funciona e são coisas diferentes. Então, Cada caso é um caso. cada uma tem o seu jeito, né? O jeito de fazer para uma não é o jeito de fazer para outra. E a gente pode acabar se perdendo nisso. Se perde. Eu, por enquanto, prefiro ficar ali no Instagram e continuar evoluindo. É porque o Instagram é bom que ele dá resultado mais rápido. Vamos dizer assim, não tô falando de views, tô falando de dinheiro, financeiramente, né? Você consegue ali vender pelo Instagram, porque é uma vitrine do seu trabalho, né? É a vitrine. E isso é uma coisa legal. Tem muita gente que não se atenta a isso, muitos profissionais que não se atentam a isso. Por exemplo, eu tenho um perfil lá, mas tipo, ou nem tenho ainda Instagram, porque não quero passar vergonha, aquela coisa toda, ainda existe essa imagem, né? Mas não percebe que o Instagram é uma vitrine, como alguém já disse, né? A internet é uma avenida enorme, com milhões de pessoas passando ali o tempo todo, e você precisa ter a tua vitrine, para as pessoas saberem quem você é. Então, às vezes, a gente quer que as pessoas venham para o nosso negócio, para o nosso trabalho, comprar nosso produto, utilizar o nosso serviço, mas a gente espera que elas venham até nós sem que elas saibam que a gente existe. Ninguém sabe que eu existo. Então, como é que eu faço para as pessoas começarem a me conhecer? Posso usar várias estratégias. Uma delas é usar a rede social e começar a trazer ali orientações para as pessoas, conexões. Às vezes as pessoas nem querem assim muita 3 dicas de não sei o quê, faça não sei o que lá. As pessoas querem se conectar com alguém que diga coisas que vão construir para ela. Eu estou agora, por exemplo, nas últimas semanas, repostando algumas lives do ano passado que eu fiz. Aí no dia de hoje, nesse dia que a gente está gravando aqui o podcast, hoje mais cedo, eu assisti novamente uma das lives. A live que eu publiquei, que eu coloquei no story para o pessoal ver, eu assisti de novo. Sem falsa modéstia, sem gabolice também, só constatando. Quando acabou, eu falei assim, gente, eu precisava ouvir isso hoje. Eu precisava ouvir isso hoje. Que conteúdo maravilhoso, que coisa boa. Então, quem assistir vai se beneficiar. Às vezes, as pessoas com o tempo mais apertado podem não conseguir assistir um conteúdo um pouco mais longo. Mas a gente vê cada vez mais as pessoas aqui no YouTube, por exemplo, buscando aulas mais longas, conteúdos mais formativos. Vídeos de extrema tamanhos assim. Eu tava vendo esses dias um canal que ele fazia 20 minutos. Estourou agora, semana passada. É um hype do momento aí. Ele pega uma IA de um lado e uma IA do outro. Então ele pega uma IA católica e uma IA evangélica. E vai essas duas debaterem. E grava. Olha. Genial. Eu falei, cara, por que eu não tive essa ideia? Nossa. Ganhando uma grana. E assim, Genial. 30 minutos e as pessoas tipo, comentando, é isso aí, não sei o que, tipo, gostando de ver. As pessoas querem ver coisas longas na rede social do YouTube, né? E no Instagram, as pessoas querem ver coisa rápida, mas ao mesmo tempo ela quer ver coisa de valor. E uma das coisas que eu vi o próprio pessoal falando, isso não é nem brasileiro, lá fora falando, que o Instagram, ele tem um problema. As pessoas acham que antigamente, na verdade, era assim, você fazia um conteúdo bom, você tinha audiência. O seu conteúdo é bom, como você falou agora, meu conteúdo de quanto tempo? 6 meses atrás? 4, 5 meses atrás. 5 meses atrás era excelente. Só que esse conteúdo não é o excelente que bomba. O bom não bomba, quem grita mais que bomba. Exatamente. Que é o problema da gente. O tal do gancho dos 3 segundos, que você tem que capturar a atenção da pessoa. E eu vou te ser bem sincera, como sempre gosto de ser, que, assim, eu prefiro ir aos poucos, mas ter gente comigo, andando junto comigo, que tem os mesmos interesses, que gosta, não pode estar ali às vezes todo dia, mas se bem que tem aquelas pessoas que estão todo dia ali com a gente, estão todo dia acompanhando, reagindo, agradecendo pelas coisas que a gente posta, pelas coisas que a gente compartilha, mas mesmo que a pessoa não possa estar ali todo dia,
Uhum. A gente sabe que quando ela entrar em contato vai ser um ROI positivo, como eu Não, gosto de só dizer. sabe que você tá investindo nela, porque se ela tá te seguindo e você tá postando conteúdo, ela tá, nem que seja tudo, ela vê É, pouquinho. Ela, essa pessoa tá sempre aqui, ela tá entrando no inconsciente coletivo dela, entendeu? é, A tua imagem tá na mente dela. é. E o marketing em si, ele pressupõe que a gente esteja sempre colocando na frente das pessoas Uhum. as coisas para elas verem. Então, assim, se eu entro lá, faço um story, daí passa 15 dias, daí eu vou colocar uma outra coisa, dificilmente eu vou conseguir construir uma comunidade de pessoas como as pérolas, né, que me acompanham lá. Até não sei se eu já comentei com você por que que eu chamo a minha comunidade, as mulheres que me acompanham de pérolas. Não, acho que você nunca comeu. No off, eu acho que você falou alguma coisa que a gente tava fazendo na parte do Arquete, mas eu não lembro. Se puder repetir, que daí eu. Então, as pérolas, assim, a pérola, a formação de uma pérola na concha, ela se dá assim, quando entra um corpo estranho na Ah, concha, aham. é uma espécie de uma defesa. Então, a concha lança ali uma camada de uma substância, nácar, Aham. uma substância que vai revestindo aquela sujidade, aquele corpo estranho, Entendi. e aquilo vai se transformando na pérola. Existem pérolas de várias cores, né? De vários jeitos. Então, existem mulheres de várias cores e vários Sim, jeitos, várias personalidades. e especialmente porque essa camada que vai revestindo, eu gosto de relacionar ela com a experiência que a gente vai tendo. A gente vai se conhecendo, a gente vai também se relacionando com Deus e com as É, pessoas, conhecendo. vai transformando as coisas que acontecem com a gente, uma coisa ruim que aconteceu, por exemplo, uma dificuldade, um deserto que a gente É. passou, É. a gente reveste com a experiência, com a sabedoria, com a fé, e a gente transforma aquilo numa coisa boa. De maneira que quando a gente se relacionar com as pessoas, a gente tem uma coisa boa para oferecer. É isso que eu gosto de fazer e de pensar. Sempre tem uma coisa boa para oferecer. Tem as coisas ruins que acontecem na vida, tem muita coisa ruim, mas eu posso pegar de tudo o que me acontece. Eu sempre tenho alguma coisa que eu posso pegar de bom, de aprendizado. Não é que, por exemplo, perdi alguém, Ah, né? sim, não. Tô em luto. Ainda assim, se eu tenho a perspectiva da vida eterna, como eu tenho, se a gente tem a perspectiva da vida eterna, a gente sabe que mesmo ali, mesmo no luto, vai haver aprendizado. E tudo que a gente passa, Deus acaba transformando em alguma coisa que vai ajudar outras pessoas. A gente passa por algo para a gente saber como é, para a gente poder, no futuro, logo ali, dar ouvidos a alguém, dar o ombro para alguém que vai passar por aquilo Uhum. também. Então, a pérola me traz assim Um a significado imagem profundo. é muito profundo, a preciosidade da vida humana, a importância da gente tratar as coisas que nos acontecem e de a gente ser bênção, de a gente ser luz, né? Levar vida para as pessoas, levar coisas boas e ser uma pessoa que é bom estar perto. Uhum. Eu É. eu tenho me esforçado assim em ser uma pessoa que é bom estar perto, é bom trabalhar comigo, é bom conviver comigo. Infelizmente, nem sempre foi assim. No passado, antes de eu me conhecer melhor, eu não sabia porque eu tinha certas reações, certos pensamentos, certos comportamentos. Antes de eu dominar o meu temperamento com a ajuda do Espírito Santo, também da mesma forma. Às vezes um rompante, às vezes coisas que a gente traz da família de origem e que a gente não corta aquele ciclo. Até a gente cortar aquele ciclo, a gente continua repetindo aquilo. Então, graças a Deus, hoje eu posso dizer que já evolui também nesse particular. Uhum. Já evolui bastante. Isso é muito bom, É assim. bom. É bom saber que a gente pode dar uma contribuição melhor para o mundo, né? Entendendo quem a gente é, qual é o nosso papel, qual é o propósito que a gente tem aqui nesse mundo, que aí a gente consegue, naquele lugarzinho ali que Deus colocou a gente vai florescer, a gente vai ajudar, a gente vai contribuir, e cada uma sabe o lugarzinho onde está e também o lugar onde de repente entende que Deus quer te colocar. Verdade. Deus às vezes quer te colocar num outro lugar. E não importa que lugar seja esse, é lá que você precisa florescer. E acho que a felicidade está nisso, na verdade. Esse dia eu estava falando com uma pessoa que eu estava conversando, né? Que felicidade, para mim, é assim, é você estar feliz onde você está, é estar com a cabeça, estar onde você quer estar. Então, às vezes, você está num lugar que, aos olhos dos outros, é maravilhoso, é excelente. Uhum. Nossa, é reluzente, mas não é onde você queria estar.
Então, às vezes, você não vai estar feliz. Aí as pessoas, nossa, mas como que você não está feliz? O quê? Deprimida? Mas olha o que você tem, olha as coisas ao seu redor. Mas se não é o lugar onde você quer estar, que você sabe que você não deve estar ali, vai ser difícil você estar feliz. É verdade. Eu acho que tem uma. Até te perguntar isso. Essa questão de. Antes da pergunta que eu tenho para fazer para você, uma ideia que eu tenho sobre felicidade é que felicidade ela é uma via de mão dupla, né? Tipo assim, você tem que levar felicidade também, não só você só ser feliz, né? Uhum. Igual você falou, porque você vai estar num ambiente às vezes que só você tá feliz, mas às vezes você tá com uma pessoa do lado que tá se sentindo, né? E aí você tem que proporcionar pra pessoa felicidade também, né? Então você tem que, eu acho que é você plantar a felicidade. Isso é um negócio interessante, né? Eu acho que assim, a partir do momento que você se sente feliz, entende onde você está e o que você está fazendo e está tranquilo. Felicidade não é sempre sair saltitando. Isso. A felicidade é uma coisa tranquila. Você estar feliz, você estar contente. A partir do momento que você se sente assim, você consegue levar melhor para as pessoas esse sentimento também. Plantar mais. Pense numa pessoa horrível, que você não gosta de estar perto. Uhum. Ela planta felicidade em você? Uhum. Ela planta vontade de sair de Não, perto. não. Te Eu quero lá, bem longe. eu aqui, ela lá. É, Eu cá. é. E quando a pessoa é uma pessoa que tá bem com ela mesma, ela se sente feliz, sente que ela tá no lugar que ela deveria estar, ela vai ter mais condições de plantar felicidade na vida das outras pessoas também. O que eu acho interessante ressaltar é o seguinte: às vezes, eu concordo com a ideia de a gente ser veículo de felicidade também para outras pessoas. Mas nessa caminhada da vida, às vezes a gente pode se perder um pouco e achar que é nossa obrigação fazer as outras pessoas felizes, Ah, isso é verdade. que é nossa tarefa. E aí faço questão de mencionar o livro A Coragem de Não Agradar, que foi um livro, não sei se, sei até se a gente já conversou sobre isso em algum outro momento, mas é um livro assim que virou uma chave gigantesca para mim, em termos dessa questão do o que é tarefa minha, o que é tarefa do outro, o que sou eu que tenho que fazer, o que é o outro que tem que fazer. E nesse sentido que às vezes a gente se pega assim, eu tenho que fazer o meu marido feliz, eu tenho que fazer o meu filho feliz, eu tenho que deixar o meu chefe feliz ou os meus funcionários, Uhum. mas é tarefa minha Entendi, realmente. fazer o outro ser feliz? Faz sentido, Eu vou levar a felicidade. Veja, entendi esse ponto de vista. se eu tô bem, tô contente, tô lá trabalhando, dificuldades da vida e tudo, mas eu tô feliz, Uhum. eu vou conseguir transbordar isso. Agora, não é minha obrigação fazer que o outro se sinta feliz. Porque tem gente que não quer ser feliz. É. Tem gente que não quer. Só lá do cara. Que tá tudo ruim, que nunca nada vai estar bom. Você planta bananeira que não tá bom. Entende o que eu quero dizer? Conheço pessoas assim. Eu me animo assim a falar, porque às vezes dá uma Eu conheço indignação. pessoas assim, infelizmente é complicado mesmo. Mas eu acho que, tipo assim, você fazer. Eu vou dar um exemplo, ó. Eu entendi que, pra mim, eu fico mais feliz, por exemplo, fazendo outra pessoa feliz. Ou no sentido assim, por exemplo, eu tenho uns primos, eles são crianças. E aí, uma vez a gente foi pra um. Eu tava com uma grana, e aí a gente foi. Sabe que é caro você ir em paintball, né? Aham. E paintball não, como é que negócio lá de Airsoft. tiro? Airsoft. E assim, era uma grana, assim, uma grana. Daí eu falei, vamos lá. E eu tava muito feliz. Tava eu, meu irmão, eu e ele, meu primo. Aí nós fomos, nossa, nós enchemos de bala na parede. Nossa, foi muito legal. A gente comprou assim, tem um pacote lá que você comprava, você podia tirar quantas você quisesse. Aí teria lógica, num tempo específico. Pra mim, isso pra mim, eu proporcionar pra ele, eu fiquei sem dinheiro. Não, tipo assim, eu gastei muito dinheiro, poderia ter comprado outra coisa. Mas pra mim foi muito felicidade, entendeu? Tipo assim, se eu fosse eu sozinho, eu ia ser feliz. Mas eu fiquei mais feliz indo com eles. Por fazer o bem pra ele. Então eu acho que eu gosto muito disso. Eu acho que a pessoa tem que plantar essas felicidades, né? Sim. Tem que ajudar muito, ajudar no sentido assim, igual eu te falei, né? Tipo, eu gosto de ir no Bater o Grill, mas seria muito legal eu ir com meus pais, todo mundo junto no aniversário da minha mãe, um exemplo, entendeu? Então eu acho que é esse contexto, né? Apesar de ser muito caro bater o grill, R$ 150 não bater o grill. Por pessoa. Mas assim, eu gosto muito de comida. Então, pra mim, nossa, aquele medalhão de picanha do bater o grill, nossa, mal passada, ela tem gosto, ela salta na boca. Eu amo, meus irmãos já não gostam tanto.
Mas eu amo, assim, eles gostam de outra churrascaria, que é o Churrascão Gaúcho. Que fica- Ó, e quiserem, né, fazer o patrocínio aqui do Patrocínio aqui. podcast, já estamos avançando no merchandising. É. Mas olha só, eu compreendi a tua ideia de proporcionar essa Isso, felicidade. em contexto específico. Sim. E combinando com aquilo que eu estava te falando, por exemplo, você leva os sobrinhos no Airsoft com a maior alegria e eles vão achar lindos, mas se tiver um ali que é o desagradado, o desagradável, que nada agrada, não importa o que você faça. A pessoa não vai A pessoa não está feliz. Leva lá na churrascaria, fugir. leva a família na churrascaria e tem aquela uma pessoa que Pô, eu queria nada ter tá comido bom. lá no outro. Eu queria ter ido no japonês, mas né, já que É. estamos aqui, né? Deixa eu pegar um pouquinho Normal, disso aqui. Isso é ser humano normal, né? Não. Não. Eu entendi. Existem essas pessoas. Sim. Eu conto que essas pessoas vão existir, mas não é normal, entendi. Sim. Não, porque até é normal, não sei se é Não é normal. normal, entendi. Não sei. Eu acho que assim, É como uma a pessoa gente... bloqueada. Assim, ó, como nós somos seres humanos, pecadores, maus por natureza, dependemos da graça de Cristo para conseguir fazer as coisas certas, até sim, é o normal do ser humano fazer coisas erradas, né? Mas com a mesma graça de Cristo, a gente pode procurar ser uma pessoa melhor todos os dias. De repente, eu não estou sendo atendida. E, infelizmente, eu já tive esse tipo de comportamento também no passado. De repente ser a pessoa que. E aí que eu digo do cair para a operação infantil, quando a gente entra no modo operacional infantil, a gente faz esse tipo de coisa. Todos nós estamos sujeitos a fazer isso. Uau, sim. Né? Todos nós, não só aquela pessoa. Mas a gente precisa se cuidar, precisa se conhecer, precisa olhar que efeito as nossas ações estão tendo nas outras pessoas. Que faz muita diferença o jeito, assim, as pessoas normalmente reagem ao que a gente faz. Né? A gente até não deve ficar muito na base da reação, a gente deve ficar na base da ação. Mas é natural que as pessoas reajam ao que a gente diz, ao que a gente faz, a gente também acaba reagindo às pessoas. E por isso eu faço questão de dizer essa coisa do agradar, porque eu não sei se é a nossa geração, a minha geração, que de repente foi ensinado assim que tem que agradar, que tem que... Ai, como é que eu posso dizer assim? Ai, fulano, olha a cara da fulana. Ai, eu acho que tá meio brava. Ah, então, sei lá, vou pisar em ovos aqui pra não dar nenhum problema. Mas, a fulana é responsável pelas emoções dela. E eu sou pelas minhas. Eu não posso ser responsável pelas emoções da fulana. Ai, demora pra gente aprender isso. Mas aí é a Demora. questão da passividade, né? Que daí depende da pessoa. Eu tava participando de um treinamento de vendas que eu tava gravando, do pessoal, que eu sempre falo, né? Que é o pessoal de vendas. E uma das coisas que eu tava vendo ele dando esse treinamento, lá no treinamento ele fala assim, cara, você não pode ter atitudes de passividade na venda. Daí eu comecei a parar pra pensar dele, começou a contar exemplo, né? Tipo assim, o cliente vem, daí o cliente fala alguma coisa, fala, não, tá tranquilo. Daí o cliente dá uma desculpa, não, tamo junto, tá? Então, não quer incomodar, entendeu? Eu falei, isso daí é um problema que eu tinha várias vezes, né? Eu falo, caramba, talvez eu não vendia por causa disso. Tipo assim, em termos de comunicação, né? Ele tá falando sobre comunicação na hora de vender. Uhum. Esse jeito de o cara fala pra você alguma coisa e o cara assim, começa a se incomodar. Eu perdi a venda porque eu falo, não, tá tranquilo, então, tamo junto. Sendo que não, era só chegar e falar. Tentando apaziguar, Que né? apaziguar o quê? Deixa pra lá, entendeu? Vai embora, entendeu? E aí foi um desbloqueio que eu tive nesses últimos anos. Eu falei, caramba, não precisa estar legal com o cara. Pode entrar em conflito com a pessoa. Não tem problema em um conflito, mini conflito ali, sabe? Porque eu tô falando do conflito, não tô falando de briga. Sim, sim. Do mini conflito da conversa. Uma divergência. Uma divergência que é perfeita. É bom ter essa divergência, porque a divergência ela te faz crescer e te faz contra-argumentar. E isso é importante. Aí eu te pergunto, como é que faz para pessoas assim, que tem essa, talvez, não passividade, porque a palavra passividade é meio feia, mas você entendeu? A pessoa Sim. que não toma a reação que tem que tomar, que depois ela fica, caramba, no banho, por exemplo, devia ter tido aquela atitude, entendeu? Essa pessoa, o que você dá essa dica para essa pessoa? Isso se chama assertividade. As pessoas hoje em dia confundem assertividade com acerto. Assertividade é com 2 S's. E ela é exatamente isso, é você dizer o que precisa ser dito na hora que precisa ser dito, mesmo que incomode. Com respeito sempre, eu sempre vou frisar isso, com respeito, com consideração e amor, porque dependendo... Você tem que ter compaixão, né?
E a gente leva isso para outros âmbitos, não só o âmbito profissional, mas o âmbito da família e tudo mais. Isso. Eu tenho, por exemplo, que ser assertiva muitas vezes com os meus filhos, Com né? criança. Tanto criança quanto Jovem. adolescente e jovem. Porque eles precisam ouvir certas coisas que eles não gostam. Mas não é porque eles não gostam que eu não tenho que falar. Porque eles precisam ouvir isso. Nós também precisamos, né? A gente também tem coisas que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa ouvir. E se não tem ninguém que fala, às vezes a gente vai por um caminho bem tortuoso e se perde porque alguém que podia ter dito alguma coisa preferiu não entrar no conflito, que nem você disse, não ter aquela divergência. A pessoa que passa por isso, ela precisa desenvolver essa assertividade, organizar o pensamento dela. Já aconteceu, né? Que nem você falou, depois pensa, ai, puxa vida, devia ter isso. Então, agora que aconteceu, pensa numa próxima. Caso aconteça de novo, quais são as falas que você pode ter? A gente precisa se fortalecer o pensamento, conhecer como a gente é, quem a gente é, e fortalecer o pensamento, porque a gente fala o que a gente pensa. A gente fala o que a gente pensa. É verdade. Então, aí você fortalece o teu pensamento. Bom, destravar, que eles falou antes que a fala lá do pessoal te destravou, né? No sentido da venda. Isso. A gente precisa destravar, buscar constantemente esses destraves. Porque vendas é uma outra área que a gente tem que aprender a fazer. Às vezes a gente trabalhou a vida inteira com uma certa coisa, a gente não precisava vender. E agora a gente precisa. E como é que faz? Né? A gente pensa, estou vendendo, estou incomodando. Não, eu estou salvando às vezes a vida da pessoa. Estou ajudando ela a dar um passo que vai transformar a vida dela em algo muito melhor. E tudo hoje em dia incomoda. E se você for olhar para o ponto de vista incômodo, eu acho que isso daí é realmente um argumento ruim. Né? Tudo vai incomodar, tudo vai interromper e tal. A questão é você ajudar a pessoa a entender que aquilo que você traz para ela vai transformar a vida dela. Nem todo mundo está pronto para ver isso. Então, quando a gente está tendo essa interação, é preciso pensar nisso. Pensar assim, a pessoa está se expressando e dando o melhor que ela tem. Eu estou me expressando e dando o melhor que eu tenho, porque cada um dá o melhor que tem. Se a pessoa está te xingando, ou sendo evasiva, ou não te respondendo, a gente estava conversando mais cedo, né? É melhor que diga não logo. Então, assim, você não pode, me responda. Não, não posso, não quero, não preciso nesse momento, não está no meu planejamento, não tenho verba para isso, não é a minha escolha, o meu sonho, whatever, né? O que quer que seja. Diga não. Daí você libera outra pessoa. Você libera a outra pessoa de ficar ali esperando, aguardando. E aí tem um profissional chamado Victor Damasio, e eu gosto da maneira de pensar dele, assim, foi uma das fontes em que eu bebi, né? Fiz curso dele e tal. E recomendo, assim, eu achei bem interessante, bem bom. E ele fala, assim, que a gente tem que ir atrás do não. A gente tem que ir atrás do não. Que quanto mais nãos a gente receber, mais sims a gente também vai receber. Qual que é a ideia por trás? Quando você não está recebendo nãos, talvez é porque você não está ofertando. É porque você não está indo atrás dos clientes. Está parado, né? Está parado. Porque se você não está recebendo não, o mais comum é a gente receber não. Todo mundo quer comprar tudo que existe? Não. Quando a gente entra na loja, né? Como é que a gente fala? A vendedora, o vendedor vem e se coloca à disposição e a gente fala, tô só dando uma olhadinha. É um jeito de falar não. Se a gente chegar e disser assim, meio não, né? É um meio não. Aí que Porque tá. talvez precise, isso aconteceu comigo. Eu falei, tamo junto. Aí eu fui, comprei, cheguei, me ajuda aqui. Aí entendi. Às vezes a gente entrou com uma ideia vaga do que a gente quer. Isso. O bom vendedor vai te ajudar, vai te conduzir para uma compra que vai satisfazer, vai te ajudar a entender qual é essa necessidade e vai te trazer o produto que melhor atende essa necessidade, que ele te ajudou a identificar. Tive uma cliente que ela veio até mim, ela não sabia direito. Então eu perguntei para ela, a gente começou a conversar, eu perguntei: o que você entende que tá ruim, que tem que trabalhar e tal, o que você está buscando? Como ela me demorou um pouco para responder, eu captei, eu pensei assim, ela não sabe direito. Normal. Ela sabe que tem um problema, mas ela não sabe o que é o problema. Tem alguma coisa que está incomodando, mas ela não está conseguindo identificar, organizar isso na cabeça dela.
Qual que foi meu próximo passo? Chamei ela para uma conversa, para a gente conversar. A gente então fez uma reunião online e a gente conversou longamente a respeito das necessidades dela, das coisas que ela estava vivendo, e eu ajudei ela a identificar e mostrei como o meu trabalho com a mentoria poderia ajudá-la a resolver esse problema, Uhum. a chegar no final do túnel, né? Sair daquele túnel, chegar na luz no fim do túnel. E foi maravilhoso, porque foi exatamente ao encontro do que ela precisava. E a gente fez esse trabalho e ao final ela disse: é isso mesmo, nossa, é isso mesmo que eu precisava. Agora está tudo muito mais claro. Ba- Agora eu sei o caminho a seguir. Então a gente traz uma solução para a pessoa. Nem todas as soluções são para todas as pessoas. Uhum. Nem todo mundo vai ser meu cliente. Porque o meu trabalho, o meu serviço não é para todo mundo. Sim. Então aí a gente tem que dar um passo atrás e pensar: para quem é? Quem eu posso ajudar? A quem eu ajudo efetivamente? Pessoas que precisam do quê? Uhum. Quando a gente começa a ter essas ideias, fica um pouco mais fácil de lidar com essas questões, com a questão que você trouxe. Uhum. Ah, e se a pessoa fizer isso, der uma resposta mais estranha, às vezes mais rude até, que a gente fica um pouco assim e deixa dar uma divergência. Quando a gente faz todo esse pensamento que eu disse, organizar o pensamento e fortalecer a mente, a gente consegue se posicionar e dizer o que precisa ser dito, a tal assertividade, com educação e tranquilidade, dizer o que precisa ser dito. É. Uma pergunta, você falou que teve uma época da sua vida que você era diferente e aí no momento foi um ponto de virada e você fala de comunicação, você não se comunicava de um jeito, daí hoje em dia você mudou, digamos assim, melhor para melhor. Foi um desbloqueio, você pode dizer, um bloqueio que você tinha que você desbloqueou? Como é que você Foram, explicar? foram vários passos, na verdade. A forma de eu me comportar e me comunicar com as pessoas foi mudando ao longo do tempo, conforme eu fui descobrindo Uhum. qual é o meu temperamento e que efeito ele tem nas outras pessoas. Conforme eu fui identificando o que eu trouxe da minha família de origem e que não faz sentido para mim manter. Legal, legal. Então, aquela história do eu recebo, né, meus pais, meus avós, né, todos eu recebo o que de bom você me trouxe, mas eu não quero levar o que eu acho que é ruim para mim, que não me faz bem, que não vai ser bom para minha família. Então, cortar esse laço. Então, foram algumas etapas da caminhada para isso. Na Uhum. parte da comunicação em si, uma coisa assim, quando eu finalmente entendi que a comunicação não é sobre mim, é sobre o outro. Nossa, isso assim abriu um portal. Assim, Hum. Eu mudou. cito um exemplo. Por exemplo, quando você vai dar uma palestra, a palestra não é sobre você, a palestra é sobre o público. Então, quando a pessoa vai dar uma palestra e ela se prepara, ela tá ali, ai, travou. Porque ela tá com um holofote em cima dela, porque ela acha que é sobre ela. E na verdade é sobre o público. É o que o público precisa ouvir. Que conteúdo esse público específico precisa ouvir. Por exemplo, ano passado eu fui dar uma palestra na UAP, Universidade da Pessoa Idosa, aqui em Curitiba. Uhum. Eles me convidaram para levar justamente uma palestra sobre comunicação. Um grupo maravilhoso, pessoal animado, que se reúne lá semanalmente, tem diversos assuntos, e nesse dia a gente foi falar de comunicação. Aí eu levei o meu pendrive com a palestra e Slides. isso. E a moça, uma aluna do curso de artes cênicas, estava dando auxílio, então ela colocou no computador e tal. A gente precisou fazer alguns ajustes, que não tinha as fontes e tal. E aí eles me disseram que não, você vai precisar de internet, não tem internet. Eu falei, não, não vou precisar de internet. Não, não, são só esses slides. Daí eu estava ali interagindo com ela e falando assim, então vamos arrumar aqui, vamos arrumar ali e tal. Daí eu falei, não, daí tinha uma coisa que não estava dando para arrumar, não me lembro o que que era. Daí eu falei, não, não tem problema isso daí, porque o mais importante, dela falou assim, o mais importante é você, né? Hum. Daí eu falei, não, o mais importante é o público. Então não tem problema. Se tem uma letra ali, não sei o quê, Entendi. o mais importante é o público. É. Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro, mas se você quiser um outro exemplo, eu Boa. posso dizer, por exemplo, assim, numa reunião de negócios.
Alguém que tem que fazer um pitch ou apresentar um relatório, alguma coisa assim. E a pessoa engasga, trava. Não é, ela tem que pensar que não é sobre ela, é sobre o que o outro precisa escutar. Que informações esse board aqui de diretores precisa, que eu estou trazendo, que eu vou trazer, que eles precisam escutar para tomar as decisões que eles têm que tomar. Então, eu vou tratar de preparar essas informações. E o que a gente às vezes faz? A gente se perde em minúcias, em detalhes, em fazer uma planilha, ou um gráfico, ou uma apresentação na IA, né? Um vídeo feito todo com IA, fora do que o público precisa. A gente está meio que centrado na gente, no nosso conhecimento, no tudo que a gente trabalhou até ali para chegar naquele ponto. Mas o que importa para o público? Eu já vi reuniões assim quando eu trabalhava em empresa. Eu trabalhei numa universidade uma vez, muitos anos, e uma das coisas que acontecia era isso. Eu começava uma reunião e era uma pessoa lá que ela era se comunicar perfeito, assim, né, aqui no office, assim. 4 pessoas conversando era show de bola na apresentação de trabalho, assim. E aí ela teve que apresentar. E eu lembro que a solução foi que uma pessoa da mesa perguntou pra ela. Aí desbloqueou. Entendeu? Ela não conseguia dar o start. Então, ficava trancado. Tipo assim, ficava ruim o conteúdo, sabe? Nossa, mas cadê aquele assunto todo e tal? Aí uma pessoa da mesa, do board, chegou e fez um comentário. O vice-diretor da universidade, fez uma pergunta pra ela. Aí soltou. E aí foi perfeito, porque daí as perguntas começaram a encavalar, daí ela começou a falar perfeitamente sobre o assunto que ela trouxe e ao mesmo tempo solucionando o problema de quem estava ouvindo. E que foi muita delicadeza da parte dessa pessoa que fez a pergunta. Provavelmente ele percebeu, Verdade. né, o rumo que estava tomando. Foi uma pessoa Tinha mais experiência. provavelmente uma pessoa experiente, que já viu isso acontecer e quis tirar a pessoa daquela saia justa que ela estava. Obrigada a essa pessoa, porque tem pessoas que não têm essa capacidade, preferem ver o outro se dando mal, se ferrando lá. Um outro exemplo, um professor que dá aulas, né? Um professor ou uma professora vai preparar a sua aula. Então, ele prepara com todo aquele conhecimento, mas de repente fica ali naquele mundo dele, ele com ele mesmo, e não olha para a turma. Que turma é essa? E as turmas são todas diferentes. Um professor de faculdade. O professor parece que não consegue entrar na frequência da aula, tá numa frequência diferente. Ele fala o que for, ninguém consegue entender. Ninguém presta atenção, ou não entendendo, até presta atenção, mas não está conseguindo entender, porque ele está falando coisa muito técnica para quem ainda não consegue traduzir essa coisa técnica. E essa é a importância da gente sempre pensar quem é o público. As pessoas, às vezes, quando falam em público, as pessoas pensam numa plateia de teatro, numa turma que está ouvindo uma palestra de alguém, ou um público de um programa de televisão. Mas o teu público é a pessoa com quem você está falando. O meu público aqui agora é você e a pessoa que está assistindo a gente, assistindo o episódio do podcast. Que já sabe o que vai esperar. E ao mesmo tempo, quem chegou agora já vai, tipo, tranquilamente. E o que eu vou dizer é muito menos sobre o que eu quero dizer, porque eu sou a pessoa XYZ, e mais sobre o que você está me perguntando. É porque você quer saber? O que o público precisa saber sobre isso? Eu poderia entrar em termos técnicos e falar em 1000 coisas que não iam adiantar de nada para quem está ouvindo. Então, eu preciso sempre pensar isso. Meu público são meus filhos quando eu estou conversando com eles. Meu público é meu marido quando eu estou conversando com ele. Meu público são os funcionários da empresa. Quem tem uma empresa e tem que conversar com seus funcionários, uma equipe. Quem tem um podcast, as pessoas que assistem ao podcast. E assim por diante. Por exemplo, quando eu trago um convidado para o podcast, para o PDD, eu tenho uma raiva daqueles podcasts que o entrevistador não deixa a pessoa falar. Nossa. Assim, a pessoa falou 3 palavras, a quarta é o entrevistador cortando, a pessoa tá ali engatada contando uma história, daí ele pergunta o troço que tem nada a ver. Isso me desgasta. Como a gente diz, dá uma gastura. Então, o que eu prezo fazer? Eu trago um convidado, eu quero escutar o que ele tem a dizer. É mais sobre ele. Ele vai contar a história dele para mim e para o público. Então, eu quero escutar. Então, eu nesse momento, estou pensando no público, quando eu não interrompo, quando eu deixo a pessoa falar e quando eu faço certas perguntas que são as perguntas que o público gostaria de fazer, eu estou respeitando o público, porque eu estou deixando a pessoa contar a história para eles escutarem.
Quando é o meu momento de falar um exemplo meu, uma história minha, eu vou contar a minha história, vou contar, vou dar o exemplo e tudo mais. Mas eu tenho que sempre pensar no público. O que que é interessante para esse público? É. Uma das coisas que eu gosto muito de podcast, não sei se você já viu aquele Roy Hunters, já viu? Roy Não, esse não. R-O-I. É os podcasts assim que eu assisto inteiro mesmo, assim, não assisto corte, eu assisto inteiro. O Fora do Daniel Lopes é um dos podcasts que quando o Daniel Lopes vai num podcast famoso, eu assisto. Mas assim, o Roy Hunters é um podcast da nossa área, da área de marketing, empreendedorismo. Você conhece a V4, a agência? Sim, É da já vou V4. falar. É dos sócios da V4. Só que eles são assim, então como a gente tem agência e tal, então fica legal ouvir o que né, o cara mais top da nossa área fala. Só que o podcast dele tem esse problema que você falou. Mesmo um convidado assim que tem uma bagagem maravilhosa lá, e aí, como ele sabe muito, eu não sei explicar, acontece isso quando o podcast tá iniciando. O podcast ele já tem uns 30 episódios, mas tá iniciando ainda, não tá 100 ainda episódios. Eles têm um problema que talvez você vai lembrar agora, que é um problema que eu vejo que você não tem início, você tá no início, mas você já sacou porque você tava em comunicação, então você entendeu. É o seguinte, eu sei do assunto, por exemplo, vamos dizer que eu não te conheço aqui, chamei você pro meu podcast. Eu sei de comunicação mais ou menos, você sabe mais que eu. Eu chego pra você e as pessoas estão assistindo, mas eu tento provar pra você que eu sei. Então eu chego assim, então, porque tem comunicação, porque eu sei que eu falo um monte de coisa, e daí você fala, tipo, 5 minutos. Aí eu te corto, daí eu falo que eu, tipo, Você fala o que eu que você deveria. é. Isso aí é uma dor de cabeça que eu passo com os caras. Só que assim, eu gosto do o podcast dos caras, é tão top que passa tipo tudo, Passa né? batido isso aí, É, você acaba relevando. releva. Eu gosto dos caras também. Tem uns Sim. caras lá que eu acompanho, que cria conteúdo também no TikTok e eu gosto por causa disso, né? Mas o que você tem a dizer, assim, sobre essas questões, assim, pra quem tá fazendo uma conversa, pra não atropelar outra pessoa? Respira. Ah, Eu boa. diria assim, respira. A outra pessoa está falando, e veja, às vezes, numa conversa informal, eu também tenho essa questão de, às vezes, Sim. querer, sabe, já falar, eu também tenho que me controlar. Todo mundo precisa respirar. Então, a primeira coisa que a gente faz é respira. Escuta o que a pessoa está falando. Porque o que acontece? Sente o feeling, né? A gente geralmente já quer pegar e falar em cima, tipo, é um monólogo de dois, né? É. Tá falando, eu espero você fazer uma pausa para daí eu falar o que eu quero falar, mas na verdade tá meio desconectado do que você está dizendo. Então, na verdade, tem que lembrar que é um diálogo, então é uma conversa entre duas ou mais pessoas e respirar. E se conectar e prestar atenção, porque às vezes aquilo que a gente está louco ali para perguntar, a conversa vai indo para um outro lado. Uhum. Não faz mais sentido perguntar aquilo e quebra, entendeu? É. A gente pode retomar, e isso vale aqui para o podcast e vale para as nossas conversas. No dia a dia, vale para uma entrevista de emprego, vale para uma entrevista entre duas partes que estão querendo fechar um negócio, né? Que estão querendo contratar-se mutuamente. Uma reunião de negócios. Uma reunião de negócios, discussão de um projeto, inclusive. Vamos dizer que você está discutindo um projeto técnico. Eu trabalhei numa empresa que fez a implementação da usina termoelétrica que tem em Araucária, aqui na região metropolitana de Curitiba. Foi uma experiência maravilhosa trabalhar ali. Ali eu tive um contato assim com a língua inglesa, consegui dar um up, como a gente fala no meu inglês, tinha que interagir com engenheiros de outras nacionalidades, além de brasileiros, e tinha lá as pastas com desenhos técnicos enormes, assim, muitas reuniões, muita coisa. Então, às vezes estão discutindo ali um esquema técnico, eu não sou da área de engenharia, então não sei os nomes corretos, mas estão ali discutindo sobre o assunto, vale para isso também, Uhum. né? Às vezes você está cortando a outra pessoa, se torna desagradável É. trabalhar com quem só te interrompe, com quem não escuta, porque às vezes você tem uma ideia super genial, mas se você não está escutando as outras pessoas, elas também não vão querer escutar a sua ideia genial. Elas vão achar você um saco. E elas vão dizer, ai, não vejo a hora de acabar esse projeto para não. Opinião da pessoa. Poxa, você tem muita opinião. A opinião é ela fora de hora, né? Tem até uma frase que o pessoal fala: o judeu tem 3 opiniões. Já viu? Quando tem 2 judeus conversando, existem 3 opiniões. É uma piada que a gente tem. E aí, uma das coisas que acontece é muito isso, porque uma fala uma coisa, daí o outro pensa, fala outra, só que, tipo, tem um momento do debate, né? Só que a gente, porque tem muita opinião, por exemplo, eu sou um cara que gosta muito da opinião pitaco nas coisas. Já aconteceu isso quando eu estava nessa universidade, que foi meu primeiro emprego. Trabalhei há 4 anos. Aconteceu exatamente isso. Eu estava lá e aí era um negócio que eu dei um pitaco.
da pessoa, uma mulher bem chatinha, sabe? Aquelas mulheres bem complicadas de se lidar. Ela falou, Juba, só foca aí no seu computador. Nossa, depois de uma situação assim que eu não tinha o que fazer. Eu tinha 18 anos, o que eu ia fazer com ela? Ia xingar ela, e era o primeiro ano do emprego, eu não queria ser mandado embora com o engenheiro, né? Então eu fiquei assim, ipa, eu exagerei. E assim ela falou rindo, assim, isso que foi o pior, tá ligado? Ela não falou pé da vida, assim, ela falou, "Ô, Juba, volta pro teu lugar, tipo assim, não foi só escrotice, mas foi uma maneira, tipo, caramba, cara, eu poderia ter dormido sem essa. Então é relacionado a isso, que é tipo respirar, né? Sim, é respirar, porque às vezes a gente tem uma ideia inicial e dá aquela opinião, às vezes sem ter o quadro completo, sem ter a situação completa, sem saber que teve um pré aquilo ali. Sabe quando você vê uma coisa acontecendo e você dá um pitaco, mas teve uma cena que você não participou, que você não viu o que aconteceu? É, o contexto. O contexto da coisa. E por isso, assim, o mais sábio cala, né? Existe esse ditado, o mais sábio cala. Eu digo assim, o mais sábio cala primeiro. Eu falo isso para os meus filhos. Porque, assim, às vezes você tem como diz também o Jefferson Fisher, amo seguir o Jefferson Fisher, que é um americano lá do Texas, um advogado, e ele fala sobre comunicação. Ele tem muita experiência de tribunal e tal, e da bagagem pessoal dele também de comunicação. E ele, nossa, eu acho ele fantástico, assim, as coisas que ele traz e tal. É, vou anotar depois. Anota aí para você depois dar uma olhadinha no Instagram dele. Ele também recentemente lançou o livro a partir de todo o trabalho que ele faz de comunicação. Também recentemente lançou o livro dele agora. Ele, ai, agora até perdi o fio da meada. Ah, sim, ele fala sobre discussão, sobre a melhor maneira de ganhar uma discussão é não entrando numa discussão, porque não tem como você ganhar. E, e esse é um problema que as pessoas têm. Elas se engajam numa conversa, numa discussão, e daí vai escalando aquilo ali, e elas não param enquanto uma delas não se sentir a vencedora e a outra a perdedora. Isso é horrível. É. É horrível. Os relacionamentos não precisam ser assim. Muitos são. E não precisa ser assim. Quando a gente se conhece melhor, sabe que a gente, eu já sou um pouco mais esquentada quando as coisas estão desse tipo de conversa. Então, conversa num momento mais tranquilo. Não puxa a conversa no meio de todo mundo. Vai no reservado, conversa à parte. Pontua, escolhe um momento tranquilo. Né? A gente pode. Eu concordo com isso. Assim, você vai ganhar uma discussão para você se sentir bem. Nossa, ganhei, e daí? O que Ainda que mais você quando for ganhou parente, né? exatamente? O que que você ganhou exatamente? Né? O teu ego ficou amaciado porque você parece que você ganhou alguma coisa. Na verdade, às vezes você está dando um showzinho e ninguém mais vai querer conversar com você. Porque se vai ser sempre nessa base, as pessoas se afastam. Eu me afasto de pessoas que são assim temperamentais, quer dizer, que são assim, que têm essas Tipo, explosões. narcisistas. Narcisistas, tenho estudado nos últimos anos um pouco sobre isso também. Abriu muito, 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 muito os meus olhos para esse tipo de pessoa, para como me relacionar e como me afastar, principalmente, para manter, né, a sanidade, a tranquilidade. E faz diferença. Eu acho importante a gente estar sempre estudando, assim, aprendendo mais e mais coisas sobre a gente, sobre o outro, sobre os relacionamentos humanos, para a gente viver uma vida mais tranquila, assim, É. fazer o que a gente tem que fazer, trabalhar o que a gente tem que trabalhar, contribuir para as pessoas e começando pelos mais próximos, né? Porque a gente pensa contribuir para a sociedade, às vezes é uma peste dentro de casa, com o marido, com o filho. Você tem que ter autocrítica importante, né, nessa hora. Acho que tem que começar pelo mais íntimo ali. É. Se essas pessoas gostam de conviver com a gente, se é bom conviver com a gente ali, provavelmente vai ser gostoso conviver com a gente em outros lugares também. Abrindo um parênteses, pra gente já pro fechamento do episódio, tem um efeito, você ouviu falar do efeito Dunning-Kruger? Já. Eu acho O Daniel espetacular. Lopes. Daniel Eu Lopes, com o Daniel Lopes. sabia? Também. Esse cara, eu acho que foi o que trouxe pro Brasil. Eu sei que muita gente falava sobre isso, mas quando ele falou, foi que me encaixou, né? Que as pessoas não sabem tanto de um assunto e falam sem muita base. Quanto menos a pessoa Quanto sabe menos a pessoa- sobre um assunto, mais ela fala grosso sobre o assunto. Mais ela acha que ela sabe. Nas redes sociais é isso aí. Total. E o segredo é que, por exemplo, sobre arquétipo. Eu vejo muita gente falando sobre arquétipo. Eu tenho muita experiência de mercado de arquétipo, de trabalhar com isso. Eu não falo nada.
mas eu vejo gente que não sabe nada, só lê às vezes uma paradinha na internet, vê uns tutorial, e aí faz muito vídeo e tal. Daí eu falo, caramba, esse cara não sabe o que tá falando. Entendeu? E aí, entendeu? A base minha é muito mal querida, só que eu não falo, porque se eu falar, eu sei que vai dar muito pano pra manga, eu vou ter que se explicar muito. Então, o efeito Dunning-Kruger é total pra tudo, né? Ainda mais nessa área, né? De comunicação. Sim, e acho que em todas as áreas tem isso. E é porque assim, ó, a sensação que eu tenho, aquela história do sei que nada sei, é uma coisa assim, quanto mais a gente vai estudando, com o próprio Daniel Lopes no assunto dele, com outras pessoas no assunto delas, conforme você vai estudando, É. você vê que tem muito mais Vai que você ainda não cavando. sabe. Nossa. E aí você começa a ver assim que o teu. A gente. É uma brincadeira, né? A gente se reduz à nossa insignificância, né? A gente começa a entender, começa a perceber assim que tem tanta coisa que a gente não sabe. É, E que a gente não pode, assim, a gente pode ter a nossa opinião, a gente deve ter a nossa puta, opinião. Mas não é em todo lugar que a gente precisa dar a nossa opinião, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que está preparado e não é de qualquer jeito que eu vou falar. Então, eu vou falar com você. Às vezes vem, por exemplo, alguém, vou fazer uma avaliação da comunicação daquela pessoa, ela quer saber o que que eu acho. Eu posso dizer a minha opinião nua e crua, ou eu posso dizer a minha opinião de um jeito mais tranquilo, assim, um jeito que caia melhor para ela. Tem pessoas que querem, me diga, nu e cru, quero saber. Então você fala. E tem gente que já tem um outro jeito de proceder, um outro jeito de processar aquela informação. Você vai indo de uma maneira não tão direta, mas você diz o que você precisa dizer. Isso é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Eu não acho que é aquela coisa, eu sou assim mesmo, eu falo na lata mesmo, eu sou assim. tem que tomar cuidado. Eu acho horrível. É. Eu não gosto. Eu acho que assim, ninguém precisa me aguentar do jeito que eu sou. Eu trabalho todos os dias para ser uma pessoa melhor, no sentido de colocar os dons para fora e recolher as dificuldades, né? Não atrapalhar as pessoas, não ser empecilho na vida das pessoas, do crescimento delas. Então, assim como eu posso e faço, eu entendo que o outro também pode e deve fazer. Se desenvolver, trabalhar, não jogar os seus demônios em cima das outras Nossa. pessoas, né? Como eu digo assim, vomitar em cima da pessoa. Tem gente que. E daí você sai toda vomitada e a pessoa tá bem, porque ela pôs pra fora. Eu não acho certo. Eu acho que é importante cada pessoa saber o jeito que funciona, que ela funciona, trabalhar isso e entregar para a sociedade, começando por sua família, o seu melhor. Lembra que eu falei que cada um dá o melhor que tem? No passado, o meu melhor era aquilo, que era, às vezes, me comportar de maneiras chatas, de ter comportamentos, de não me comunicar, de esperar meu marido adivinhar as coisas. Que as mulheres, em geral, são assim, né? A gente espera, A mulher vai mudando, né, com o tempo. a gente vai aprendendo, mas isso que eu quero dizer. Se me permite discordar dessa afirmativa, vai mudando com o tempo se a gente quiser mudar. É verdade, Com o porque tempo senão só piora. piora. Eu concordo, faz sentido mesmo. Com o tempo só piora se você não agir em Se cima tá ruim daquilo. agora, irmão, vai. Imagina! Que nem eu digo assim, uma mãe que não tá Tá, dando firmeza para o seu filho aos 5 anos e se colocando como autoridade quando o coitado. filho tem 5, imagina com 15. Quando tiver 15, foge desse moleque, vai ser. Até há esperança, mas vai ser bem mais difícil. Não. Então, com o tempo, se você não age sobre, se você não toma uma atitude, procura modificar o que não tá legal, sozinho não vai melhorar. É, Eu preciso dizer isso para vocês, sozinho não vai melhorar. Eu sempre me coloco à disposição com a consultoria, com a mentoria, para ajudar a pessoa a ver o que está travando, como destravar isso em termos da comunicação, mas ajudar a pessoa também a se conhecer melhor, né? No caminho dessa mudança, que é uma mudança de comportamento, o comunicar-se, o mudar a comunicação, é mudar o jeito que você se comporta. Então precisa de desenvolver mentalidade, precisa de autoconhecimento, precisa de organização, precisa das técnicas de comunicação e precisa de liderança. Esse é o Boa. caminho da mudança, que, aliás, vou trazer em breve para todos, para estar acessível para todas as pessoas, por meio do meu livro. Agora em maio. Pra fechar, fala pra gente do livro. Como é que vai ser isso aí? Eu ainda Lançamento? Eu ainda não posso falar muito, mas eu posso dizer
que vai ser uma ferramenta fantástica para quem quer fazer mudanças não só na comunicação, mas qualquer mudança na sua vida. E eu quero que vocês reservem a data de 20 de maio. Mês que vem, né? Tô abrindo aqui, tá? Mês de maio, 20/5, que vai ser o lançamento do livro. Eu gostaria de ver o maior número possível de pessoas lá para eu poder compartilhar com todos a respeito dessa novidade, dessa ferramenta. Eu quero que o livro seja uma ferramenta acessível a qualquer pessoa para poder fazer essas mudanças em geral na sua vida, não somente ligado à comunicação, mas em qualquer área que a gente queira mudar. Bacana, show de bola. Não, fechou. Para fechar, então, manda uma mensagem para os seus seguidores, a galera que está assistindo, a galera que pode também pode ser mentorada por você. Dá uma mensagem final para essa galera. Procure evoluir, procure desenvolver quem você é. Você nasceu de um jeito, você é de um jeito, você tem um temperamento, e esse temperamento ele não muda, mas você pode dominá-lo, você pode lapidar o seu temperamento, você pode construir a sua comunicação. Precisa ser feito todo dia, pouco a pouco, passo a passo, e você vai ver a evolução, a pessoa que você vai se transformar. Diferente esse nosso episódio, né, Juba? Muito bom, gostei. Foi gostoso. Assuntos muito bons, vai dar bastante conteúdo de corte, hein? Olha que coisa boa. E o pessoal vai poder conferir os cortes também, além de ter assistido aqui ao episódio até o final. Muito obrigada a você que ficou aqui com a gente. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, mandar esse episódio para alguém que você sabe que precisa escutar o que a gente falou aqui hoje. E me conta nos comentários o que mais chamou sua atenção no episódio de hoje. Eu vou adorar saber. Obrigada, Juba. Tamo junto. E até o próximo episódio.